Todos os seres humanos possuem traços que os tornam únicos. Tanto as nossas características comportamentais como as físicas são fortemente influenciadas pela nossa genética. Capacidade atlética, inteligência, altura, o desenho do rosto e a predisposição a doenças estão entre os exemplos. O DNA é a molécula que determina essas características genéticas. Por muito tempo, a sua estrutura foi um grande mistério, que foi finalmente decifrado em 1953. Essa descoberta, no entanto, envolve uma grande polêmica sobre o uso indevido de dados. Vamos entender melhor essa história no Fisiologia Humana. O período é entre as décadas de 1940 e 1950. Uma grande corrida científica estava em andamento. Diversos laboratórios envolvendo vários cientistas corriam para descobrir a estrutura do DNA. O fim dessa corrida se deu em 1953, quando um dos artigos mais famosos da história foi publicado na revista Nature. Dois cientistas, Watson e Crick, estabeleceram um modelo que descrevia a estrutura do DNA. Finalmente se revelou que o DNA era formado por duas fitas que formavam sua famosa estrutura em dupla hélice. Na mesma edição da revista Nature, mais dois artigos sobre DNA foram publicados, um de autoria de Maurice Wilkins, em conjunto com seus colaboradores, e outro de Rosalind Franklin e o aluno orientado por ela, Ray Gosling. Para estabelecer a estrutura do DNA como uma dupla hélice, Watson e Crick utilizaram dados de Maurice Wilkins e Rosalind Franklin, e daí deriva a polêmica. No início do ano de 1953, Maurice Wilkins mostrou a Watson a imagem do DNA obtida por uma técnica chamada de cristalografia de raio-x. Esta imagem, conhecida como Foto 51, foi obtida por Ray Gosling quando era orientado por Rosalind Franklin. A imagem de alta qualidade foi essencial para a determinação da estrutura do DNA. No entanto, só a imagem não era suficiente, e para construir um modelo do DNA, Watson e Crick necessitavam dos dados numéricos. Rosalind Franklin escreveu um relatório para Max Perutz, da Universidade de Cambridge. Max Perutz repassou o relatório que foi parar nas mãos de Watson e Crick. Crick era matemático e, ao juntar os dados numéricos com a imagem do DNA, concluiu corretamente a estrutura da molécula. Porém, o relatório não foi endereçado a eles, de maneira que só poderiam utilizar os dados se fossem autorizados. Em 1953, Rosalind Franklin e Maurice Wilkins foram até Cambridge para ver o modelo do DNA desenvolvido por Watson e Crick e concordaram que realmente aquela deveria ser a estrutura do DNA. Foi acordado que Watson e Crick publicariam um artigo com a estrutura do DNA e que Rosalind e Maurice Wilkins publicariam seus dados separadamente. De acordo com o relato de algumas pessoas e de Maurice Wilkins, Rosalind Franklin era uma pessoa de difícil relacionamento, o que acabou por levá-la a trabalhar em relativo isolamento. Ainda assim, Rosalind fez avanços consideráveis em sua pesquisa. De fato, Rosalind dispunha do material necessário para decifrar a estrutura do DNA. No entanto, enfrentou dificuldades na matemática complexa do processo. Watson e Crick foram mais hábeis em utilizar os dados para construir um modelo da estrutura do DNA. Naquela época, Rosalind não sabia, ou pelo menos não esboçou saber, que seus dados tinham sido usados sem autorização. Watson e Crick relataram publicamente que não conseguiriam chegar à estrutura do DNA se não fosse pelos dados de Rosalind Franklin. Entre os anos de 1954 e 1958, Rosalind, Watson e Crick tornaram-se amigos, mantendo contato frequente. De fato, Watson e Crick não procederam da forma correta na utilização dos dados. Utilizaram um relatório e uma imagem que não foram cedidos a eles, sem os quais não chegariam à estrutura do DNA. Não se sabe exatamente se, posteriormente, Watson e Crick chegaram a contar todos os detalhes a Rosalind, mas como se tornaram amigos, é possível que sim. Rosalind Franklin morreu precocemente em 1958, em decorrência de câncer de ovário. Watson, Crick e Maurice Wilkins foram laureados com o Prêmio Nobel em 1962. O Nobel não concede prêmio póstumo, de forma que não é possível saber se Rosalind seria laureada caso estivesse viva, mas é provável que sim. Este vídeo
foi baseado neste livro, onde você encontra essa história e várias outras polêmicas científicas. Tem um polêmico estudo sobre a homeopatia, sobre a descoberta do elo perdido entre macacos e humanos, entre vários outros. O link está na descrição e nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.